Raio-X da Questão. Se você está chegando agora no nosso canal, na nossa live, lembre-se que no nosso canal já tem mais de 20 aulas como essa disponível, que estão no ar para você assistir, e nós já produzimos mais de 60. Estamos com mais ou menos, contando as lives de final de semana, mais ou menos umas 75 aulas nos últimos 90 dias. Muito conteúdo para você revisar, se aprofundar e estudar o direito administrativo. Agora, 21 horas e 5 minutos, daqui 2 minutinhos a gente inicia valendo. Mas antes, eu quero te pedir duas coisas. Uma, se você está pelo perfil do Instagram, vai nesse aviãozinho de papel que está aí, clica nele e encaminha este link, essa live, para 128 pessoas que estão precisando ou começar ou retomar os estudos para concurso público agora, neste momento, que é para não perder o que eu estou chamando de a maior onda de concursos públicos da década. Se você não está antenado, nós já iniciamos, já começamos a viver a maior onda de concursos públicos e vagas no serviço público da década. Essa década aí de 20 a 30, estamos iniciando agora essa maior onda. Olha, já veio a Polícia Civil DF com 1.800 vagas, está chegando a Polícia Federal com mais de 2.000 vagas. Estamos esperando o concurso do Senado com mais de 500 vagas. Concurso da Polícia Rodoviária Federal com quase 3.000 vagas. Concurso do INSS com mais de 6.000 cargos vagos. Concurso da Secretaria de Educação do DF com mais de 5.000 cargos das diversas áreas que serão nomeados. E vários outros concursos. Ainda aguardamos concurso do Detran, e concursos na área federal, como TCU, CGU, tribunais. Vamos, nos próximos 2, 3 anos, viver a maior onda de concursos públicos da década. Em todas as décadas, acontece uma onda como essa. Eu vivi uma onda como essa lá no finalzinho da década de 90, foram os primeiros concursos que eu fui aprovado. Depois teve uma onda como essa, mais ou menos ali para 2004 até 2008. No início, na virada, 2011 até 2015, uma grande leva de concursos também. E agora, nos anos de 20 a 30, 2020, 2030, nós já iniciamos a maior onda de concursos públicos da década. Se você não está antenado ou não está acreditando em mim, tudo bem. Mas eu já vou para a terceira década vivendo a experiência dos concursos públicos. E eu percebi que existem essas grandes ondas de concursos públicos, essas grandes avalanches de concurso público para você aí. Muito bem, agora são 21 horas e 8 minutos, já estourei o tempo, a gente vai iniciar agora mesmo. Vou tomar a minha água, vou colocar a minha luva mágica. Hoje até todos me perguntam, meus amigos, uma prima me perguntou, o que você tem na mão? Gente, essa luva aqui, a minha mão não está machucada, não estou com nenhum problema. Ela é um acessório que vem junto com a mesa digitalizadora e a caneta para escrever. A caneta mágica que eu uso para escrever meus rabiscos, meus esquemas. E aí, esta luva aqui, ela é de um material, tipo aquele material de academia de ginástica, de bermuda de ciclismo, que ela permite escorregar, deslizar a mão sobre a mesa digitalizadora. Bacana? Professor, o que é a mesa digitalizadora? É um segredo. Bacana? Então, sem mais delongas, iniciando agora, oficialmente, o episódio número 60 do nosso raio-x da questão. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, dá um toque lá no sininho e divulgue para amigos, inimigos e concorrentes este nosso trabalho que estamos fazendo aqui com lives praticamente quase todos os dias da semana. Sendo que essa nossa série, o Raio-X da Questão, ela acontece de segunda a quinta-feira, às 21 horas e 5 minutos. Sem mais delongas, vamos aqui testar a nossa caneta mágica. Olha lá, é o episódio número 60 do nosso, olha aí, Raio-X da Questão. O tema hoje, Processo Administrativo Federal, que é a Lei 9784/99. E como de costume, a gente começa analisando as questões. Então, qual é o tema que estamos estudando? Isso é quando aparece essa lei lá no seu edital, olha. Vai aparecer essa lei no seu edital, é o que normalmente aparece.
ou então ele fala processo administrativo federal, beleza? Lembrando, isso aqui é diferente do processo administrativo disciplinar. Lembrando que o processo administrativo disciplinar está na Lei 8.112/90, quando é, por exemplo, na área federal. Se for aqui no Distrito Federal, vai ser, por exemplo, a Lei Complementar 840 de 2011. Então, esta lei, que vamos analisar alguns tópicos importantes agora, é a lei que rege o processo administrativo no âmbito federal e também no DF, rege o processo administrativo para todos os processos que não sejam processos disciplinares e processos fiscais. Então, essa lei, ela se aplica para todos os processos administrativos, tá aí, exceto dois processos administrativos. Então, a Lei 9784/99 disciplina todos os processos administrativos no âmbito da administração direta e indireta federal, e o mesmo vale para o Distrito Federal. Já nos estados têm suas próprias leis de processo administrativo, mas no âmbito federal ela vai tratar de todos os processos, exceto processo disciplinar e exceto o processo fiscal. Tudo bem? Então, fixada essa premissa, nós acabamos de estabelecer o âmbito de aplicação da Lei 9784/99. E ela vai tratar de todos os processos, tá aqui, todos os processos, e eu vou continuar a minha bagunça aqui dizendo o seguinte: todos os processos no executivo, no legislativo e no judiciário. Isso é o que está no parágrafo 1º do artigo 1º desta lei. O parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 9784/99 claramente diz que essa lei se aplica para a administração direta e indireta no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário no tocante a processos administrativos. Porque o processo judicial e o processo legislativo têm os seus regramentos próprios. Bom, o que parece é que eu iniciei a nossa live fazendo um monte de rabisco, mas no fundo, eu acabei de revisar com você qual é o âmbito de aplicação da Lei 9784/99. Ela é aplicada para processos administrativos, exceto dois casos, administrativo disciplinar e administrativo fiscal. E ela é aplicada para processos administrativos na administração direta e indireta federal, incluindo o poder legislativo e o poder judiciário. E ela também é aplicada ao âmbito do Distrito Federal, porque uma lei distrital, que tem apenas 3 artigos, essa lei distrital determinou a aplicação da Lei 9784/99 para reger os processos administrativos no âmbito do DF, com as mesmas exceções, exceto o processo administrativo no âmbito distrital e exceto o processo administrativo fiscal no âmbito distrital. Acabamos de revisar aceleradamente o âmbito de aplicação da Lei 9784/99. Interpretamos algo muito importante, que foi o artigo 1º desta lei, com os seus parágrafos. Feito isso, nós vamos para a nossa primeira questão de hoje. Primeira questão de hoje. O enunciado: considerando as normas de direito administrativo,
as disposições normativas relativas ao pregão e à Lei Federal 9784/99, acerca do processo administrativo, julgue o item seguinte. E aí vem o item. O item diz: é impedido de atuar em processo administrativo o servidor que tenha amizade íntima com algum dos interessados no processo. Se você é daqueles gabariteiros e fica ansioso em querer saber o gabarito, esse item está errado. Este item está errado. Está lá. Errado. O nosso foco aqui, e é isso que eu estou tentando desconstruir para reconstruir algo muito melhor em você, estou fazendo isso há mais de 60 aulas, é mostrar que na fase dos estudos, quanto mais iniciante, mais você deve fazer isso, mas nunca parar de fazer isso ao longo da sua preparação. Você usa as questões para que elas revelem a você quais são os conteúdos teóricos essenciais sobre aquele assunto. Então, impedido tem a ver com impedimento. Aí eu te pergunto, o que é o impedimento? O que é o impedimento? Eu te pergunto mais sobre quem recai o impedimento. O impedimento para atuar no processo é em relação a servidores e autoridades ou é em relação aos particulares interessados? Tudo bem? Beleza. Professor, mas eu já sei isso. Então, estamos revisando. Então, está sendo útil para a revisão, porque a revisão é um mecanismo de repetição que é a forma mais adequada para você transformar isso em conhecimento, em aprendizagem, que é colocar isso na sua memória de longo prazo, aquela que você não vai esquecer nunca mais. Beleza. E eu te perguntaria mais, quais as hipóteses de impedimento? Olha, tem duas maneiras de se fazer isso. Uma, a gente analisa a questão, em 30 segundos eu te falo que está certo ou está errado, eu te dou o gabarito e passo para a próxima. Isso não vai te acrescentar muita coisa. Isso não vai te acrescentar muita coisa. Agora, a outra é eu fazer um raio-x de todos os elementos conceituais que podem ser a armadilha ou a casca de banana numa próxima vez que a mesma banca trouxer o tema como tema central da questão. Então tá aí. Processo administrativo. Você sabe o que é? Quando eu pergunto o que é, você traz a definição e as principais características. Beleza. Isso já consta do seu material de revisão, o seu mapa mental, o seu flashcard, os seus post-its, o seu resumo, já consta? O seu esquema? Beleza. É impedir de atuar o servidor. O impedimento é mesmo para o servidor ou pode ser para o interessado? Que tenha amizade íntima com algum dos interessados no processo. Eu te pergunto, quem é o interessado? Quem pode ser considerado interessado num processo administrativo do poder público? Pode ser uma pessoa natural, pessoa física? Pode ser pessoa jurídica? Só pessoa natural? Só jurídica? Ambos? Pode ser associação? Pode ser um sindicato? Tá aí. Além disso, o que é amizade íntima?
você consegue definir o que é uma amizade íntima? Do ponto de vista jurídico-legislativo. O que o legislador quis dizer quando ele mencionou essa expressão, amizade íntima? E qual é o efeito? Qual é o efeito? O efeito disso no processo? Isso gera impedimento? Isso gera suspeição? Se gera impedimento, qual é a consequência do impedimento? Se gera suspeição, qual é a consequência jurídica dentro do processo da suspeição? Tranquilo em relação a isso? Beleza. Então, nós acabamos de fazer o raio-x dos elementos conceituais teóricos que você precisaria dominar para enfrentar qualquer tipo de questão que abordasse esse tema, esse assunto novamente. É você se armar antecipadamente para aquilo que as questões já vêm cobrando, porque esse tema vai se repetir e ele se repete com muita frequência. Tudo bem em relação a isso? Beleza. Vocês devem ter pegado o material de apoio. A gente avança agora. Olha, é o seguinte: quais são os impedimentos para atuar no processo? Grave uma coisa: impedimentos são circunstâncias ou situações, como você vai colocar aí. Além do que já está escrito aí, você vai colocar: impedimentos são circunstâncias ou situações que comprometem absolutamente a imparcialidade do servidor ou da autoridade para atuar no processo. Os impedimentos são circunstâncias taxativamente, um rol fechado, circunstâncias taxativamente definidas pelo legislador, como sendo circunstâncias que comprometem significativamente a imparcialidade do servidor ou da autoridade para atuar naquele processo. Então, se ele tivesse competência para atuar naquele processo, não poderá fazê-lo porque está impedido. E quais são essas circunstâncias? Quais são essas circunstâncias? A primeira delas, eu listei aqui, ó, letra A. O servidor ou autoridade, então o impedimento, olha, vale para servidor e para autoridade, olha aí, ó. Impedimento do servidor ou autoridade que tiver interesse direto ou interesse indireto na matéria, no assunto. Beleza. Suponhamos que um determinado servidor do IBAMA, que exerce a função de fiscal, foi designado pela autoridade competente para instaurar e conduzir um processo de fiscalização com possível autuação e punição de um determinado condomínio habitacional por estar violando regras ambientais na vegetação das imediações desse condomínio. Condomínio, por exemplo, de casas. Beleza. Acontece que, se esse servidor tiver residência neste condomínio, ele tem interesse direto. Não há dúvida. Ele é o servidor concursado fiscal do IBAMA. Recebeu uma diligência e uma competência, uma atribuição designada pela chefia para instaurar procedimento administrativo, processo administrativo de fiscalização e possível punição deste condomínio. Como ele reside nesse condomínio, ele vai sofrer impacto. Está diretamente interessado nessa matéria, ele reside nesse condomínio. Agora, suponhamos que os pais desse servidor, é que residem nesse condomínio. Ele vai ter interesse indireto na matéria. Está impedido.
ele não pode praticar nenhum ato nesse processo. É dever dele não praticar, abster-se de praticar atos no processo, isso é dever dele. Ele tem que perceber essa circunstância impeditiva e ele tem de abster-se, deixar de praticar atos no processo e comunicar à autoridade competente superior imediatamente para que ela possa substituí-lo nessa tarefa. Prosseguindo. Letra B. Segunda causa de impedimento. Se o servidor ou autoridade, então novamente servidor ou autoridade, ou então o cônjuge companheiro desse servidor, atuou, então o servidor ou a autoridade, ou então o cônjuge companheiro dele já atuou ou ainda venha a atuar, ou ainda vai atuar como testemunha, perito ou representante do interessado. Então, este servidor que está competente para atuar nesse processo, ele já foi indicado ou ainda vai ser indicado como testemunha porque ele está envolvido na circunstância fática. Por uma coincidência qualquer, ele está impedido. Ou então, ele já foi designado como perito, está impedido. Ou então, ele foi nomeado representante, procurador do interessado, do particular interessado. Esse interessado aqui é o particular. Ele está impedido. Isso vale para ele, servidor autoridade, ou para quando o cônjuge ou companheiro dele já atuou ou ainda venha a atuar, ainda vai atuar como testemunha, como perito, como representante. É o TPR. Testemunha, perito e representante. Prosseguindo. Terceira e última causa de impedimento. Terceira e última causa de impedimento. Letra C. Se o servidor ou autoridade estiver, não é vai estar e não é esteve. Não é futuro, não é vai estar e nem é esteve. Ele está no presente, ele está litigando judicialmente. Litigando é disputando. Ele está disputando alguma questão, algum direito, alguma controvérsia na esfera judicial ou administrativa com o interessado no processo ou com o cônjuge companheiro do interessado. Aí. Suponhamos que o interessado no processo, então vamos aqui, olha. Você é o servidor que tem a competência legal e deveria atuar no processo. O interessado no processo, o interessado é o João. E aqui tem o cônjuge ou companheiro do João. Beleza. Se você, que é o servidor competente, que deveria atuar no processo, se no momento que o processo vai iniciar, você já estava e está disputando com o João ou com o cônjuge companheiro dele alguma questão na justiça ou na esfera administrativa, se você está disputando, litigando, né? A expressão é litigando com ele, você está impedido de praticar qualquer tipo de ato neste processo administrativo. Você tem de abster-se de praticar atos no processo, comunicar imediatamente à autoridade competente para que ela possa designar um outro servidor para substituí-lo nessa tarefa para a qual você está impedido. Simples assim. Isso aqui, gente, nós acabamos de revisar e detalhar o artigo 18 da Lei 9784/99. Por que eu selecionei essa questão que aborda a questão 18? Porque se trata de um dos artigos, de um dos tópicos
mais frequentemente, mais recorrentes em provas de direito administrativo, seja da banca Sebrasp ou seja de outras bancas. Ou seja, dentro do assunto Lei 9784/99, o artigo 18, que nós acabamos de destrinchar, de esmiuçar, é um dos temas mais frequentes. Fiquem antenados nisso aí. Beleza. Vamos para a segunda questão. Vamos para a segunda questão. Olha, os guerreiros que estão aí comigo. Eleusa já deu as caras, Raquel, Edmárcia, o Bira Menezes, meu amigo Bira, e Célio Liberato, esse nem que Deus o livre sempre, nem o coronavírus o impedirá de acompanhar as nossas lives. De vez em quando o plantão, lá no serviço público ele tem que puxar, no trabalho que tem que puxar, o plantão impede, ele como um profissional responsável, deixa de acompanhar a live ao vivo e acaba assistindo depois, como você pode fazer. Acompanhando, vamos lá. Questão número 2. Questão número 2. Banca Sebrasp, concurso recente, diz assim, olha, considerando as normas de direito administrativo, as disposições normativas relativas ao pregão e a Lei 9784/99, acerca de processo administrativo, julgue o item seguinte. E aí o item diz: no processo administrativo, os cidadãos e as associações têm legitimidade para interpor recurso administrativo quando se tratar de direitos ou interesses difusos. Este item está correto. Vou te entregar lá o gabarito. Está agoniado no gabarito? Está aí. Processo administrativo, já sabemos o que é? Sequência de atos destinados à tomada de decisão, beleza. Cidadão e associações. Aqui, ou no backstage, nos bastidores disso aqui, nós temos um detalhe muito importante. Quem pode ser interessado no processo? Beleza. E aí, gente, eu quero que você tenha a máxima atenção para o seguinte fato. Aqui nós estamos tratando do artigo 9º da Lei 9784/99. Beleza. Jamais você vai estudar, vai ler o artigo 9º sem deixar de ler ou sem ler o artigo 58. Da mesma lei. Eles tratam das mesmas pessoas, porém em momentos distintos dentro do processo. O artigo 9º diz quem é que pode iniciar, estar no início do processo como interessado. Aí a gente vai ver pessoa física e pessoa jurídica, terceiro interessado, organização e associação e pessoa, cidadão e associação. Aqui, direito coletivo. Aqui, direito difuso. Vai. Calma que tudo isso já está esquematizado no material de apoio que você está na mão, a gente vai complementar, mas calma. Então veja, quando se pergunta quem são os interessados no processo, está se perguntando quem são as pessoas que podem iniciar, que podem figurar nesse processo. Agora, depois que é proferida uma decisão nesse processo, surge a oportunidade recursal, a oportunidade de interpor o recurso.
Inclusive, uma das lives bem anteriores que eu fiz aqui, eu fiz uma live épica sobre recursos administrativos, tudo sobre recursos administrativos com base na Lei 9784/99. A primeira vez que eu abordei o tema 9784/99 aqui no nosso raio-x da questão foi para esbagaçar, destruir o tema recursos na nossa Lei 9784/99. Lei 9784/99. Quem está comigo desde o início certamente acompanhou essa live de conteúdo épico que tratava do processo administrativo, especialmente a parte de recurso. Então, vai iniciar o processo, os interessados podem figurar nesse processo, são esses aqui, mas depois que é proferida a decisão, aí surge a chamada legitimidade para interpor recurso. Legitimidade para interpor recurso, você vai perguntar aí, o que é isso? O que é isso? Legitimidade para interpor recurso. São aqueles que têm a possibilidade, a faculdade de apresentar um recurso para impugnar a decisão proferida no processo. Aqueles a quem a Lei 9784/99 confere a possibilidade de apresentar recursos para impugnar a decisão proferida, esses são chamados de legitimados para interpor recurso. E quem são esses legitimados? Está no artigo 58. Olha o detalhe. Os legitimados para recorrer são exatamente os mesmos interessados que podem figurar no processo. Então, se você memorizar quem são os interessados, você acabou de memorizar quem são os legitimados para interpor recurso, legitimados para recorrer, e vice-versa. Você estuda para uma coisa e ganha um bônus de servir para outra coisa dentro do processo. Então, interessados para figurar no processo, tendo a administração como uma das outras partes. Então, o processo tem duas pontas. O processo tem a administração numa ponta, está aqui, e você tem o interessado na outra ponta. Os interessados serão os mesmos que a lei lista no artigo 58 como sendo os legitimados para interpor recurso administrativo. Bacana? Beleza. E aí, a gente avança para esmiuçar. Esmiuçar é o nome, esmiuçar esse assunto com base na lei. Interessados ou legitimados para o processo. Lembrando, nós estamos tratando de quê? Do artigo 9º, e você vai colocar mais o artigo 58 da Lei 9784/99. Talvez você seja iniciante aqui no nosso canal e no nosso raio-x da questão e esteja se perguntando, porque os santigões já sabem por que eu estou focando artigo 9º e artigo 58. Por quê? Porque se trata de tema de altíssima recorrência em provas de concurso, seja qual for a banca. Então, vamos lá. Quem são os interessados? Quem são os interessados? Letra A. Pessoa física e pessoa jurídica. Máxima atenção aqui. Você vai encontrar uma enxurrada de questões anteriores de várias bancas dizendo que pessoas jurídicas não podem ser interessadas em processo administrativo. Está errado. Está errado. Pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos podem
figurar em processo administrativo se elas forem as titulares do direito que está sendo discutido, ou mesmo não sendo as titulares do direito discutido, elas possam sofrer as consequências da decisão que vier a ser proferida neste processo. Simples assim. Letra B. Então, olha, aqui na letra A tem pessoa física ou jurídica que inicia o processo como a titular, a pessoa titular do direito ou interesse. A proprietária, a dona, a titular do direito ou interesse que será discutido, decidido, debatido neste processo administrativo regido pela Lei 9784/99. E aí a gente avança para a letra B, que é a segunda categoria de interessados. Lembrando que todos que são considerados interessados para figurar no processo, artigo 9º, são os mesmos legitimados para interpor o recurso, artigo 58. E aí a gente chama isso aqui de terceiro interessado. A lei define o que é o terceiro interessado. A lei diz apenas o seguinte: é aquela pessoa que, mesmo não tendo iniciado o processo como o titular do direito ou interesse, possa vir a sofrer as consequências da decisão. Esse A aqui não tem crase, o acento grave, meu Deus, a ser proferida. Beleza? Letra B. Olha o meu exemplo. Você é proprietário, é o titular da propriedade, está registrado no seu nome, lá no Detran, titular da propriedade de um veículo automotor. Muito bem. Um amigo seu que tem habilitação para dirigir, ok, válida, na categoria correta, pede o veículo emprestado a você. Você empresta o veículo. Ele enche a cara, sai dirigindo esse seu veículo e é parado numa blitz da lei seca. Ele estava tão chapado que ele se voluntariou para soprar o bafômetro. Você tem noção de como que ele estava maluco, doidão. E aí não deu outra. O agente de trânsito, que pode ser o Detran, pode ser a Polícia Militar, aferiu, constatou que ele estava com teor de álcool acima do permitido e lavrou um auto de autuação. Lavrou o auto de autuação. A lavratura do auto de autuação vai ensejar, imediatamente em seguida, vai ensejar a instauração de um processo administrativo que não é disciplinar, que não é fiscal, é regido por esta lei. Suponhamos que tenha sido um policial rodoviário federal, para você não ter dúvida de que vai ser regido pela Lei 9784/99, policial federal, rodoviário federal. Beleza. Este processo vai se instaurar e vai tramitar tendo como titular que inicia o processo, como titular do direito ou interesse, o seu amigo. Ele foi o condutor autuado. O processo é contra ele. Pode gerar a perda a cassação da habilitação dele. Acontece que, ao final desse processo, além da cassação da habilitação do seu amigo bebum, pode resultar na aplicação de uma multa altíssima. E essa multa vai ser inscrita e cobrada do proprietário do veículo, que é você. Então, a decisão final neste processo pode produzir consequências em relação a você que não estava dirigindo o veículo e que não cometeu infração de trânsito. Mas, nos termos da legislação,
você é considerado terceiro interessado. Por quê? Porque a decisão deste processo entre a administração de trânsito e o seu amigo, esta decisão final pode repercutir contra você, proprietário do veículo, no aspecto multa, porque a multa é cobrada contra o titular proprietário do veículo. A cassação da habilitação não pode ser contra você, porque não era você que estava conduzindo. Vai ser contra o teu amigo. Mas a decisão final vai aplicar uma multa pecuniária que vai recair sobre o proprietário do veículo, você. Então, neste caso, você não iniciou o processo como titular do direito, mas pode pedir para ingressar no processo e praticar todos os atos nesse processo como terceiro interessado. Simples assim. E aí a gente avança para a letra C. Letra C. Quem também pode ser considerado interessado para figurar nesse processo? Sindicato, associação de classe ou cooperativa. Sindicato, é um T aqui, mas credo. Sindicato, associação de classe ou cooperativa. Essas três categorias de PJ, aqui PJ, PJ e PJ, elas são representativas, elas ostentam a condição de organização ou associação. Então, essas três espécies de organização ou associação, elas serão representativas de interesses coletivos. São interesses pertencentes a um grupo determinável ou determinado de pessoas. Então, o sindicato pode ingressar no processo defendendo os interesses coletivos dos sindicalizados, a associação defender os interesses da coletividade, do coletivo associados e a cooperativa, os cooperados. Por último, nós temos a letra D, delta. Associação ou pessoa. Aqui, pessoa natural, que na nossa questão chamou de cidadão. É uma outra forma de você denominar pessoa, cidadão. Legitimamente constituída para a defesa de direitos e interesses difusos. Direitos e interesses difusos são aqueles pertencentes, aqueles titularizados por uma coletividade indeterminada de pessoas. Então, direitos relativos ao meio ambiente, à saúde pública, ao consumidor, à proteção do consumidor e outros, bacana? Ao patrimônio histórico, cultural, tudo isso é categoria de direitos difusos. E esses direitos podem ser defendidos em um processo administrativo por meio de uma associação ou uma pessoa legitimamente constituída para a defesa desses interesses difusos ou coletivos. Beleza? Bacana. Vamos para a questão número 3. Questão número 3. Deixa eu beber a minha água. Tá aqui. Vamos lá. E a gente prossegue. Questão 3. O enunciado diz: considerando as normas de direito administrativo, as disposições normativas relativas ao pregão e à Lei Federal 9784/99, acerca de processo administrativo, julgue o item seguinte. E o item diz assim: no processo administrativo, os cidadãos e as associações têm legitimidade para interpor recurso administrativo quando se tratar de direitos ou interesses difusos. Olha só. Beleza. Olha aqui. Questão número 3. No processo administrativo, os cidadãos e as associações têm legitimidade para interpor recurso administrativo
quando se tratar de direitos ou interesses difusos. Isso é certo, errado ou oxe? Certo, errado ou oxe? Eu vou deixar esse gabarito em suspenso, porque eu queria analisar com você a lei. Olha, no tocante à categoria dos interessados, nós temos pessoas físicas ou jurídicas que iniciem como titular do direitos ou interesses individuais. Aqueles, o terceiro interessado, aqueles que não têm de iniciar o processo podem sofrer as consequências, possam ser afetados pela decisão a ser adotada. As organizações e associações representativas para interesses coletivos e as pessoas. Não falam cidadãos. Beleza. E o artigo 58 diz: quem são os legitimados para interpor recurso? Então, tem legitimidade para interpor recurso administrativo os titulares de direitos e interesses que forem parte do processo, aqueles que são os terceiros interessados, organizações, e aqui eles falam cidadãos ou associações de interesse difuso coletivo. Então vejam, aqui, voltando na questão, ele diz, no processo administrativo, os cidadãos, como está na lei, e as associações têm legitimidade para interpor recurso administrativo quando se tratar de direitos e interesses difusos. Esse item está correto. Mas o que eu quero mostrar para vocês? As questões cobram literalidade do texto da lei. E aí, toma cuidado. Quando estiver falando de interessados para atuar no processo, ele vai ter de falar pessoas. Que na prática, gente, pessoa e cidadão não são coisas absolutamente distintas. Pessoa é um conceito mais amplo que abarca os cidadãos. Então, pessoas. Agora, quando ele falar legitimidade para interpor recurso, quando o examinador falar legitimidade para interpor recurso, aí o legitimado vai ser cidadãos na defesa de interesse difuso. A doutrina fala que são a mesma coisa, mas para fins da sua prova, se ele estiver tratando de legitimados para interpor recurso, tem de ser cidadãos e associações. Se ele estiver falando de interessados para figurar no processo, interessados no processo, aí ele vai usar pessoas mais associações. Fiquem antenados com esse detalhe, porque a literalidade do texto da lei, que trocou sem nenhum sentido, essa é uma imprecisão técnica da lei, mas fiquem antenados nisso aí, porque você pode perder uma questão em razão disso. Tudo bem? Beleza. Prosseguindo. Questão número 4. Questão número 4. A questão número 4 diz: Antônia, de 60 anos de idade, requereu a certo órgão público a emissão de documento de caráter pessoal. Quando ela faz esse requerimento, instaura-se um procedimento que vai resultar numa decisão concedendo ou não o documento a ela. Desculpa. Em razão da negativa do pedido, Antônia interpôs recurso administrativo dirigido a Carlos, autoridade competente do referido órgão para julgar o recurso. No entanto, por ser amigo íntimo de Antônia, Carlos delegou sua atribuição julgadora para Marcos, com o qual não possui qualquer relação de subordinação hierárquica.
Uma dúvida. Pode haver delegação para quem não é subordinado? Pode sim. Pode sim. É o artigo 12. Então, só aproveitando aqui o ensejo. Pode haver delegação para quem não é subordinado? Pode. Isso está no artigo 12 dessa lei. Artigo 12 da Lei 9784/99. Importante aqui, Antônia tem 60 anos de idade. E aí, prossegue o nosso item. A partir da situação hipotética precedente, anterior, julgue o item a seguir, considerando as disposições da Lei do Processo Administrativo, Lei 9784/99. O item diz: em razão de sua idade, Antônia poderá requerer à autoridade administrativa competente o regime de tramitação prioritária para o recurso interposto. Eu vou deixar o gabarito para você, tá correto, mas é o seguinte, beleza. Idade. Primeiro, existe prioridade por idade? Existe tramitação prioritária no processo em razão da idade? É um questionamento que está sendo abordado nessa questão. Logo, você tem de suprir essa lacuna de conhecimento analisando o texto da lei e deve colocar um pequeno apontamento no seu material de revisão, para você, de tempos em tempos, estar relembrando isso. Antônia poderá requerer à autoridade administrativa competente regime de tramitação prioritária. O que é esse regime de tramitação prioritária? E essa tramitação vale para recurso? Esse é o mais importante. Detectar se você está dominando ou não esses conhecimentos que eu destaquei. Se não está dominando, tomar nota disso para que você vá ao estudo teórico, videoaula, PDF, apostila, livros e busque as respostas. E depois sintetize as respostas que você obteve do material teórico e coloque no seu material de revisão. Isso é o mais importante. Saber se está certo ou errado fica algo de menor importância neste momento. Lá na hora da prova é importante. Depois você está conferindo o gabarito preliminar é importante. Mas aqui não. Aqui você tem que usar isso para direcionar o seu estudo. E aí a gente avança. É um artigo que não pode ser negligenciado. Artigo 69A foi um artigo introduzido depois. Esse artigo não estava no texto da lei lá em 1999, quando a lei foi editada. Vejam que essa lei já tem muito mais de 20 anos, vai completar 21 anos aí. Então diz: terão prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância. Grava isso. A prioridade de tramitação é desde o início até o término do processo, englobando qualquer órgão, qualquer instância e qualquer fase, ainda que fase recursal. A prioridade para a tramitação, a prioridade de tramitação é da hora que se inicia à hora que se termina o processo, tendo tratamento prioritário em todas as instâncias, todos os órgãos e todas as fases, ainda que fase recursal. Gente, tramitação com prioridade não é tratamento favorecido para ganhar o processo, não é isso. É ser analisado antes dos demais processos, ou seja, é ter uma prioridade na fila dos processos. Então, terão prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado. Então, eu quero que você anote o seguinte: a prioridade de tramitação adota um critério subjetivo.
E por que a prioridade de tramitação é com base em um critério subjetivo? Por quê? Porque é a pessoa do interessado que vai conferir ou não a prioridade de tramitação. Não é a natureza do processo, não é o tema discutido, não é aspectos, não, aliás, não são aspectos objetivos, são aspectos que têm a ver com o sujeito, com a pessoa do interessado. Então veja, os procedimentos em que figure como parte interessada. Então, é a parte interessada, critério subjetivo, que vai definir. E aí nós temos pessoa, então critério subjetivo, com idade igual ou superior a 60 anos. Não é só quem é maior de 60, é igual ou superior a 60. Não é 70, não é 65, é igual ou maior que 70 anos. Quem quer que esteja na condição de interessado no processo com 60 anos ou mais, terá direito à tramitação prioritária. Mesmo que ele não requeira, a própria administração deve lhe dar tramitação prioritária, passar o processo na frente de ofício. Além disso, pessoa, olha o critério subjetivo, portadora de deficiência física ou mental. Então, aqui são os idosos, aqui são os deficientes. Terceiro foi vetado. E existe uma terceira categoria, que na verdade é o inciso 4º, que não são nem idosos e nem pessoas com deficiência físico-mental. São pessoas que transitoriamente ou naquele momento estão sofrendo, estão convalescendo de uma moléstia ou doença ou situação de saúde grave. Quais são esses problemas de saúde? Tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondilioartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget, osteoatite deformante, que é essa doença de Paget, contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, outra doença grave com base em conclusão de medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo. O rol das doenças que vão dar esse direito é um rol exemplificativo ou taxativo? Ele é exemplificativo. E o rol é exemplificativo por conta desse trecho. Ou qualquer outra doença grave com base em conclusão de medicina especializada que a doença tenha sido contraída após o início do processo, mesmo que ela tenha sido contraída após o início do processo. Então, basicamente, nós temos três hipóteses de tramitação prioritária. Uma, idosos, 60 anos ou mais. Pessoas com deficiência físico-mental. E pessoas portadoras de algumas moléstias. E vejam que aqui não listou nenhuma das categorias de acidentes. Acidente de trabalho não listou. Então, fica atento a isso aí. Porque poderia te induzir a achar que algum não está listado nenhum dos acidentes de trabalho. Beleza? Ou acidentes quaisquer. Prosseguindo. A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição,
deverá requerer a autoridade administrativa competente que determinará as providências a serem cumpridas. Gente, aqui é o seguinte, a interpretação que se faz é: se a autoridade competente, diante dos elementos documentais que já se evidenciam nos autos, detecta uma dessas situações, ela tem que garantir esse direito de ofício. Mas, para fins da sua prova, a pessoa interessada na obtenção do benefício deve juntar a prova e deverá requerer. Então, para fins da sua prova, tem de requerer o benefício e juntar a comprovação de uma dessas três situações. É o que você aplica em prova. E aí, deferida a prioridade, os autos receberão indicação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária. Ou seja, tem aquela pilha, ele vai para o topo da pilha e vai ser o primeiro que você vai puxar para analisar. Tem de observar isso aí. Tranquilo em relação a isso? Atenção para o detalhe desta norma, artigo 69A da Lei 9784/99. Beleza? Bacana. O Célio Liberato está perguntando o seguinte: caso a pessoa tenha o direito, comprovadamente o direito de tramitação prioritária, mas a administração não deferiu. Ele pergunta: cabe indenização? Aí vamos por partes. Se a administração não deferiu e ele tem o comprovado direito, cabe a impetração de mandado de segurança, Célio, por violação de direito líquido e certo. Esse é um detalhe. Mas suponhamos que não foi impetrado o mandado de segurança para o juiz forçar a administração a garantir a tramitação prioritária e esse indeferimento ilegal da prioridade acabou causando dano. Se causou dano, aí cabe indenização. Mas lembre, para ter indenização tem que comprovar pelo menos conduta, dano e o nexo causal, sendo responsabilidade objetiva. Então fica atento a isso aí. Mas durante a tramitação ele quer a urgência, quer a prioridade e não está recebendo, impetra mandado de segurança, porque se ele comprovou os requisitos, a obtenção da prioridade não é discricionário, é direito líquido e certo da pessoa. A administração está vinculada a deferir esse tratamento prioritário. Questão número 5. Questão número 5. Com relação ao processo administrativo federal, julgue o item que se segue. Com referência ao processo administrativo federal, julgue o item que se segue. Beleza. E aí, o item diz o seguinte: a desistência do interessado em relação a processo administrativo iniciado por ele próprio implica arquivamento dos autos, não podendo a administração pública dar prosseguimento ao processo. Vou te adiantar o gabarito. Está errado. Desistência do processo. O que é? Desistência. Como requerer? Quando requerer? Até quando você pode requerer? E mais, qual ou quais efeitos da desistência? E além disso, estende-se eu tenho a impressão que estender é com S. O analfabetismo aqui está grande. Estende-se aos demais interessados.
Certamente você deve estar falando assim, professor, mas o senhor só fez essas perguntas porque o senhor já domina a matéria. Mas eu que estou estudando pela primeira vez, como é que eu intuiria essas perguntas? Não. Você vai com uma pergunta, o que é? E eu tenho certeza, quando você começasse a ler essa matéria, o próprio texto da lei, quando você começasse a ver uma videoaula, você sentiria a necessidade de perguntar como é que se faz o pedido de desistência? É por escrito? É verbal? Como é? Até quando você pode requerer? Quais os efeitos desse requerimento? As outras perguntas naturalmente surgiriam e as respostas para todas elas devem compor os tópicos do seu material de revisão do seu resumo. Beleza. A própria pessoa iniciou o processo e ela pede a desistência. Bacana? E ele está dizendo, a administração não pode prosseguir. Então, assim, mesmo com o pedido de desistência, ainda assim, a administração, a ADM, pode prosseguir com o processo? O interessado requereu a instauração do processo, ele foi instaurado. No meio do processo, ele pede a desistência e a administração fala, não vai desistir não, eu quero levar esse processo até o final. Isso é possível? Eis aí o detalhe. E aí, 2 artigos cruciais correlacionados a esse tema. Artigo 51. O interessado poderá, é uma faculdade do interessado, mediante manifestação escrita. Então, como é por escrito. E a desistência, olha uma coisa que surgiu que não estava na pergunta. Olha uma pergunta que você deveria ter feito lá, olha. A desistência é total. Meu Deus, que total foi esse que eu escrevi aqui? Aí sim foi total mesmo, dobrando tudo. Total. Aqui, olha. Total ou parcial? Ou ambas? Ela pode ser total ou ela pode ser parcial. Renunciar a direitos disponíveis. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir ou ainda renunciar. E aí, o que é a renúncia? Uma coisa é por escrito você falar, eu não quero mais levar esse processo adiante. A outra coisa é por escrito você falar, eu não tenho mais interesse nesse direito que está sendo discutido no processo. As duas coisas, o pedido de desistência do processo e a renúncia ao direito ou interesse que está sendo discutido no processo, essas duas coisas podem, não é que necessariamente vão, podem levar à extinção do processo. Beleza. Agora, olha o detalhe. Havendo vários interessados, era um processo contra N interessados, a desistência ou renúncia atinge somente a quem tenha formulado. Eram 5 interessados, um desistiu, o processo continua em relação aos outros 4. Eram 5 interessados, um renunciou ao interesse, o processo continua em relação aos outros 4. E prosseguindo. A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo se a administração considerar que o interesse público ainda existe. A lógica é mais ou menos assim. Se a própria administração, nos termos do artigo 5º dessa lei, pode iniciar o processo de ofício por ela mesma, é lógico que ela pode continuar o processo que não foi iniciado por ela, mas que ela vê interesse público que se prossiga até o final da decisão do processo. Simples assim.
O artigo 52, o órgão competente poderá declarar extinto o processo quando? Então, causas de extinção do processo. Exaurida a sua finalidade, esgotou a finalidade do processo, não tem mais finalidade. Exaurido o objeto da decisão, o objeto da decisão se tornar impossível, ou seja, aquilo que se pretende decidir vai se tornar impossível, ou inútil, ou prejudicado. Vou só dar um exemplo desse negócio aí que vai exaurir o objeto. Que história é essa? Eu atuei num caso que era o seguinte. O sujeito era servidor público federal e ele fez um requerimento de remoção por motivo de doença em pessoa da família, no caso, a mãe, que ele precisava prestar assistência porque ela morava em uma outra localidade. Já eram bem velhinhos e tal. Beleza. Então, fizemos o requerimento administrativo. O requerimento administrativo, então, a justificativa é a administração teria que dar a remoção para essa outra localidade porque ele necessitava prestar assistência e cuidados a essa pessoa que comprovadamente estava com a situação de saúde muito debilitada. Antes de chegar ao final desse processo administrativo, que não demorou muito, esta pessoa da família faleceu. Perdeu o objeto, se tornou inútil, aquilo que ele queria. Porque o propósito, a finalidade, não existe mais. Aí, nós temos este exemplo. Tranquilo? Beleza. Questão número 6. Questão número 6. Tendo como referência as disposições da Lei 9784/99 e da Lei 8666, julgue o item subsequente. E o item diz: o servidor que tiver interesse, ainda que indireto, na matéria de processo administrativo, fica impedido de atuar no processo. Está correto ou não está? Correto. Tema frequente. Nós já abordamos aqui. Artigo o quê? 18 da Lei 9784/99. Tá aí. Então, olha aí o que diz, o artigo 18. É impedido, não é pode, é impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha interesse direto ou indireto na matéria, está fora. Que tenha participado ou venha participar como perito, testemunho, representante, ou se tais situações ocorrerem com cônjuge, companheiro ou parente, e aí aqui olha um detalhe que a gente não tinha mencionado. Parente até o 2º grau civil. Inclui essa informação aí. Parente e afins, né? Parentes por afinidades, até o 2º grau civil. Se um parente ou um afim até o 2º grau civil participou ou ainda vai participar como testemunha, perito ou representante, ele está impedido. E nós temos ainda, se ele estiver litigando judicial administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro deste interessado. Está impedido. Tranquilo em relação a isso? Beleza. 7. Questão número 7. Tendo como referência as disposições da Lei 9784/99, julgue o item subsequente. E aí diz: processo administrativo somente será iniciado mediante pedido do interessado, sendo vedado à administração iniciá-lo de ofício em respeito ao princípio da impessoalidade. Esse item está errado. Como iniciar o processo? Como iniciar o processo? Isso aqui está no artigo 5º da Lei 9784/99. Pode ser iniciado de ofício pela própria administração ou a
pedido a requerimento do interessado. Simples assim. E isso absolutamente não viola o princípio da impessoalidade. Vamos analisar alguns aspectos do texto da lei. O artigo 5º diz, ele é muito claro, o processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. Simples. O que aparece muito na sua prova? Os requisitos deste pedido. E aí o artigo 6º diz, o requerimento inicial, que é o pedido do interessado, salvo casos em que a lei, em que for admitida a solicitação oral, então, salvo os casos em que é admitida a solicitação pedido oral, deve ser formulado por escrito. Regra, o requerimento, o pedido, deve ser feito por escrito. Essa é a regra. E o que deve conter esse papel escrito? Lá no cabeçalho, a indicação do órgão ou autoridade a que se dirige. Vai endereçar. Além disso, a identificação, a qualificação, nome, endereço, RG, CPF, identificação do interessado ou de quem o represente. Bacana? Se houver representante. Você vai colocar o domicílio do requerente ou o local para o recebimento das comunicações, das notificações do processo. No documento deve constar também o pedido que ele quer especificamente, com a exposição dos fatos e fundamentos que embasam esse seu pedido. E, por fim, deve colocar a data e a assinatura do requerente ou seu representante neste documento que é o requerente. Agora, é vedada, é proibida a administração, recusa imotivadamente o recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Se o pedido, o requerimento em si, tiver alguma falha, é atribuição, é dever do servidor, a autoridade que está ali para receber o requerimento, orientar como suprir as falhas. E jamais pode recusar de forma imotivada receber documentos que vão embasar o requerimento, porque senão é cerceamento de defesa, da ampla defesa dos interesses. Questão número 8, nossa última questão. O enunciado diz, considerando as disposições da Lei 9784/99, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e da Lei 8666, Lei de Licitações, julgue o item a seguir. E o item diz, o processo administrativo que resultar em sanção poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, se surgirem fatos novos relevantes que justifiquem a inadequação da sanção, podendo esta ser amenizada ou agravada. Tomem cuidado. O item está errado. O item está errado. E nós temos apenas um erro. Mas olha só. Revisto. O que é revisão do processo? E isso é diferente de recurso? Revisão, o processo acabou e você instaura um novo processo para rever a decisão do processo anterior. E a revisão só pode ser instaurada com base em fatos novos que não existiam à época da instauração do processo anterior, ou se existiam, não era possível encontrá-los. O recurso não, o processo não acabou e você interpõe o recurso querendo reformar, desfazer a decisão que foi proferida. O fundamento para revisão é só quando surgirem fatos novos relevantes que justifiquem a inadequação da sanção. Agora, revisão jamais
pode agravar a situação do interessado. Na revisão, jamais é possível agravar a situação do interessado. Então, agravar a situação do interessado se chama reformatio impejus. Não se admite reformatio impejus, anota essa expressão em latim porque ela aparece em prova, não se admite reformatio impejus, ou seja, agravar, piorar a situação do interessado na revisão. Agora, no recurso, é possível agravar a situação do interessado. Ou seja, no recurso administrativo é possível a reformatio impejus. É possível a reformatio impejus. Agravar ou piorar a situação do recorrente. Então, vamos lá. Os processos administrativos de que resulta em sanção. Então, não é qualquer processo administrativo que pode ser revisto. Só pode ser revisto o processo que resultou em sanção. Poderão ser revistos a qualquer tempo, então não tem prazo para revisão. Para recurso, tem prazo. A Lei 9784/99 diz que o prazo para interpor recurso é 10 dias a contar da ciência da decisão. Agora, para instaurar processo de revisão, é a qualquer tempo, não tem prazo. E pode ser instaurada a revisão a pedido de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis, capazes de justificar a inadequação da sanção aplicada. E aí vem um detalhe. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção. Ou seja, na revisão não se admite reformatio impejus. Já no recurso, sim. Então, o que a gente destacaria aqui de mais importante? Então, revisão só quando houve sanção. Processo em que não houve sanção não tem revisão. Beleza. Revisão. Ela pode ser feita a qualquer tempo. Recurso não. Recurso tem um prazo de 10 dias. E revisão. Revisão tem os fundamentos. Fundamentos da revisão. Quais são esses fundamentos? Olha lá. Fatos novos. Ou circunstâncias relevantes. Fatos novos ou circunstâncias relevantes que comprovem o quê? Que comprovem inadequação da sanção aplicada. E um último ponto que deve ser destacado é revisão não admite agravamento
Desculpa. Agravamento. Ou seja, não admite reformácio impégios. Gente, ler texto de uma lei é uma coisa, como se lê um romance. É como se lê a legenda do filme. Bacana? Estudar texto da lei é diferente. Porque o estudo do texto da lei é, primeiro, você saber para que está estudando. E aí as questões te mostram que tipo de questão você tem que resolver, nós acabamos de ver, para poder chegar a esse estudo. Bacana? Então, tá aí. Beleza. Primeiro detalhe. Segundo ponto, analisar, extrair do texto da lei os elementos teóricos conceituais que frequentemente aparecem nas provas de questões, nas questões de prova. E aí isso você só vai saber fazendo as questões antes. Isso você só vai saber fazendo questões antes. Não tem jeito. Bacana? Não tem jeito. Mais uma vez, vencemos aí um conteúdo importantíssimo para as suas provas de concurso. É o processo administrativo, a Lei 9784/99, abordando alguns tópicos importantes. Claro, não exaurimos todo o tema, mas avançamos em excelentes tópicos. E para você que me acompanhou até agora, muito obrigado. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se está gostando e está apoiando o trabalho, divulgue para amigos, inimigos, recomendem tudo isso aí. Lembrando que hoje é o último episódio dessa temporada, é a 16ª temporada, semana que vem tem mais. Tivemos lives, tivemos aulas, segunda, terça, quarta e hoje quinta-feira. Essas aulas estão no ar e estão disponíveis no canal do YouTube para você rever, assistir, colocar no 2x, recomendar para os amigos. As aulas dessa semana, os episódios 60, 59, 58 e 57, esses 4 episódios estão no ar, estão disponíveis para você ver e rever, recomendar, estão disponíveis no canal do YouTube até o próximo domingo, meia-noite. Porque a partir de segunda-feira a gente entra em mais uma temporada do nosso Raio-X da Questão com mais 4 episódios de temas, conteúdos exclusivos de Direito Administrativo e Legislação Administrativa. Se você tem alguma pergunta, não temos nenhuma até ali, beleza, bacana. Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite de descanso para vocês e até o final de semana. Lembrem que final de semana tem live também. Sábado, 7 da manhã, domingo, 7 da manhã, nós temos live especial focada aí na banca Sebrasp. Bacana? Tchau, muito obrigado. Até a próxima, até semana que vem.